do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo que falar em língua dos anjos é possível. Ele está dizendo que ainda que eu falasse, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Neste vídeo do canal Reino de Deus, você vai acompanhar uma profunda reflexão do reverendo Augustus Nicodemos sobre o dom de línguas, um dos temas mais debatidos entre os dons espirituais descritos na Bíblia. Com base nas Escrituras, ele esclarece o verdadeiro significado e propósito desse dom, destacando sua relevância ou não para os dias de hoje. Inscreva-se no canal Reino de Deus para não perder conteúdos bíblicos sólidos, estudos teológicos e reflexões edificantes que fortalecem sua fé e entendimento das Escrituras. Primeiro, ele está falando do dom de línguas. Ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens, é o dom de línguas, né? que é idioma, né? É idioma, é dialeto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens. E dos anjos, então, a gente não sabe que língua os anjos falam. Mas se você fosse capaz de falar em todos os idiomas humanos e ainda nos dialetos angelicais, sem amor, você nada seria. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo que falar língua dos anjos é possível. Ele está dizendo que ainda que eu falasse, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu não seria absolutamente nada. Veja o que ele diz em seguida, né? Veja o verso 2 do capítulo 3, quando ele diz assim, ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar montes. Você conhece alguém que um dia já transportou um monte pela fé? Alguém que fez terraplanagem pela fé? Na história da igreja você conhece alguém? A resposta é não. Por quê? Porque Paulo está usando o que a gente chama de linguagem de exagero. Ainda que eu tivesse fé para transportar montes. Ninguém tem fé. Mas fé suficiente para isso. Mas ainda que tivesse, sem amor ele nada seria. E aí ele continua na mesma toada, no verso 3, no mesmo tom. O que ele está dizendo aqui? Ainda que você tivesse o dom de línguas numa intensidade tal que você falasse em todos os idiomas humanos, se você não tivesse amor, você nada seria. Digo mais, ainda que você falasse nos idiomas dos anjos, se você não tivesse amor, nada seria. Paulo está dizendo que é possível falar em todos os idiomas humanos e nos idiomas angélicos? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ainda que fosse possível, ainda assim, sem amor, a pessoa nada seria. Então, esse capítulo 13, ele é importante lá de 1 Coríntios, porque as pessoas usam essa passagem para dizer que o dom de línguas que elas falam é a língua dos anjos. Mas se os anjos falassem em línguas, seria alguma coisa que tivesse uma estrutura, que tivesse gramática, sintaxe, mas não é isso que a gente vê sendo falado, não é língua em lugar nenhum, nem aqui, nem nas regiões celestiais. São sons que não fazem sentido em nenhum lugar. Isso quem diz não sou eu, não. Peter Wagner, no livro dele, O Mais Importante é o Amor, quando ele chega nessa parte de 1 Coríntios capítulo 13, Peter Wagner foi um grande defensor do movimento de batalha espiritual, do movimento de falar em línguas, de curas, do apostolado para o dia de hoje, né? Ele já faleceu. Mas ele deixou esse livro. E nesse livro, no capítulo 13, quando ele interpreta essa questão de falar as línguas dos anjos, ele diz que submeteram as línguas, gravaram e submeteram as línguas faladas nas igrejas a linguistas, a um laboratório de linguistas, para que identificasse que línguas era aquela, que idiomas era aquele. E eles disseram que aqui não é idioma nenhum. Aqui não tem idioma nenhum, são sons sem sentido. E o Wagner pegou isso aí para dizer que o dom de línguas não era idioma, mas era esses sons sem sentido. Nós vamos voltar a isso quando a gente continuar a live dentro do nosso portal, porque no início do movimento pentecostal, quando as línguas apareceram na Rua Azusa, os líderes disseram que eram idiomas humanos, mas depois eles voltaram atrás quando descobriram que não era mesmo, mas nós vamos deixar isso para mais adiante. No capítulo 14, aí nós temos talvez o capítulo mais importante do Novo Testamento a respeito do dom de línguas, porque é nesse capítulo que o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele mais ou menos está dizendo o seguinte, nesse capítulo, aos Coríntios: se vocês querem dons espirituais, vão atrás do dom de profetizar, porque quem profetiza
fala no idioma que todo mundo conhece e ele edifica a igreja. Ele edifica a igreja. Enquanto que quem fala em línguas, só ele está entendendo o que ele está falando, a não ser que tenha interpretação. Então, o profetizar é melhor para a igreja. Quem profetiza é superior. É isso que Paulo vai mostrar no capítulo 14, não é? Ele começa dizendo que exatamente isso, ele estabelece a superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas, nos versos de 1 a 4, ele diz que quem fala em línguas fala em mistério. Aí o pessoal pega, né, mais uma passagem que é usada para dizer, olha, ninguém, né, é mistério que nós estamos falando, né, uma linguagem que... Não, é mistério porque ninguém está entendendo. Porque se tivesse alguém que falasse russo, francês, hebraico, espanhol, entenderia. Mas como ninguém está entendendo, é mistério para nós. Se eu começasse aqui a falar em holandês, né, essa live em holandês, seria mistério para a maioria de vocês, não é? Então, é só nesse sentido. Não é que é falando de coisas misteriosas entre a pessoa e Deus, né? Porque não existe isso de mistérios entre mim e Deus. Tudo que Deus tem para me dizer, já disse, né? Gente, peço desculpas aqui, mostrou aqui que deu uma queda aqui, né, na conexão, mas não, se der uma queda, uma variada, permaneça porque a gente volta, viu? A gente volta em seguida. Então, na primeira parte do capítulo 14, Paulo fala da superioridade da profecia. Em seguida, ele dá 3 exemplos para mostrar que as línguas sem interpretação, elas não deveriam ser faladas na igreja. Ele diz assim, irmão, se eu estiver aí, se eu for visitar vocês e eu for falando em línguas, em que é que eu vou aproveitar? Não vou ter proveito nenhum. Ele diz assim, a mesma coisa de uma orquestra desafinada. Ninguém está entendendo nada. É a mesma coisa de 2 bárbaros que se encontram, 2 pessoas que não se conhecem, e uma não fala a língua do outro, uma se torna bárbara para a outra, estrangeira. É como um corneteiro que dá o som certo para a batalha. 3 ilustrações que Paulo usa para dizer que línguas sem interpretação na igreja só causa confusão. E a pessoa fica perguntando, o que está sendo dito? O que é que Deus está me falando? Eu não estou entendendo. Né? Por que está dizendo essas coisas? Né? A igreja é um lugar da gente aprender, de crescer, de louvar a Deus, aprender mais, ter mais conhecimento de Deus, mas em que língua não interpretada, que conhecimento ela traz? Né? Que edificação ela produz? O apóstolo Paulo diz, né? Ele diz que quem fala em línguas só se edifica a si mesmo, não edifica os outros. O John Stott até acha que isso é ironia de Paulo, né? Quando Paulo diz que a pessoa se edifica. Bom, continuando, o apóstolo Paulo diz que ele prefere pregar na igreja 5 palavras do seu próprio entendimento do que 10.000 palavras numa língua desconhecida. E aí Paulo termina essa parte, em meados do capítulo 14, ele diz, irmãos, não sejam crianças, mas sejam ajuizados. Na lei está escrito. E aí Paulo volta lá para aquela citação do Antigo Testamento, que eu comecei a live com ela. Eu disse, olha, no Antigo Testamento, língua aparece. Deuteronômio 28, sinal da maldição e da ira de Deus. O livro do profeta Isaías 29, se não estou enganado, em que o profeta Isaías também fala das línguas estranhas como sinal do juízo de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 5, que fala que língua estranha também é juízo de Deus sobre a igreja. Aí Paulo vai lá atrás, em 1 Coríntios 14, pega essas passagens e diz para os coríntios, meus irmãos, as línguas, elas são sinal do juízo de Deus. A língua, o objetivo dela é mostrar que Deus vai punir os incrédulos no meio do seu povo. Se você quer edificar a igreja, profetize, traga a palavra de Deus, traga uma palavra de edificação, porque se vocês estão todo mundo falando em línguas e entrar alguém no meio de vocês, não vai dizer que vocês estão doidos. Gente, não é eu que estou falando isso não. Está lá em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz assim, se todos se puserem a falar em línguas e entrar algum indouto e ignorante, não vai porventura dizer que está todo mundo louco. Que absurdo, não é? Mas é difícil essa linguagem, é pesado, eu sei que é, mas está lá, está na Bíblia. Paulo, é o que acontece. É o que acontece. Então o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 14 dizendo o seguinte, meus irmãos, vamos fazer tudo para edificação. Não proíbam línguas, língua não está proibido, né? Não está proibido. Mas se
tiver línguas, que sejam 2, no máximo 3, por vez, esse fala, e haja quem interprete. Eu não sei se fala o primeiro e interpreta, fala o segundo e interpreta, fala o terceiro e interpreta, ou se fala os 3 e depois é que vem a interpretação. Paulo não é claro nisso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: no máximo 3 pessoas deveriam falar em línguas durante o culto. No máximo 3. E essas pessoas não é para falar ao mesmo tempo, não. É para falar em sequência. Primeiro, segundo, terceiro. O quarto já não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe contar, meu irmão. Não é? Paulo disse até 3. E cada um tem que ser interpretado para que a igreja receba edificação. E se não for assim, fique calado na igreja. Então, pergunta: Pastor Augusto, o senhor acredita no dom de línguas hoje? Eu digo, meu irmão, eu não vejo nada na Bíblia, porque Paulo termina esse capítulo dizendo: não proíba, embora também não procure, não é? Não proíba. Então eu não posso proibir. Mas eu creio que, se for de Deus, vai seguir as orientações que Deus deixou na sua palavra. 2, no máximo 3, em sequência, não ao mesmo tempo, e haja quem interprete. Se for assim, que argumento eu tenho para dizer que não é de Deus? Se acontecer dessa forma, espontânea, natural, ordeira, quem sou eu para dizer que não é o Espírito Santo de Deus? Então, se eu creio no dom de línguas, eu creio que, se Deus der o dom de línguas hoje, ele será dessa forma aí que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 14, né? Normatizando, organizando o culto na igreja dos Coríntios, que era uma bagunça. Agora, não peça para eu acreditar que é o dom de línguas quando não é assim. Quando fica todo mundo falando ao mesmo tempo, não tem interpretação, não tem edificação. Às vezes o pastor, sei lá, o pregador, o obreiro está falando lá e no meio das palavras em português ele diz lá umas coisas que ninguém sabe o que é. Eu não vejo fundamento bíblico para isso. Eu digo isso com todo respeito, mas é que eu quero me guiar pela Bíblia, pela palavra de Deus.